Galera, vamos lá. 3 brasileiros que estavam nas quartas de final, 2 passaram, 1 foi eliminado. Ainda temos chance de uma final brasileira. Vamos colocar os melhores momentos aí dos jogos aí e comentar coisas, né, que eu assisti todos esses jogos ontem e comentar algumas coisas importantes, cara. Primeira coisa é essa, né? A primeira coisa é essa, né? Eu até postei no Instagram que cara maluco aqui, o jeito que ele chega na bola, um jogador aí que já jogou liga, né? Um jogador que já tá ali meio, vamos dizer, habituado. Lembrando que o Fluxo tinha pego o Panam no começo do campeonato e perdido de 5-4. E aí o cara é expulso, só conta a expulsão a partir do 3, né? Porque se o cara tivesse expulso agora, atrapalharia totalmente o jogo. E o Panam faz 1-0 e eu acho que assim, é um jogo, de novo, né? Pra mim, do Fluxo, de muita entrega, muita briga ali, de ser um time duro, ótima partida do Murilo de novo, né? Os jogadores do Fluxo, como a gente fala, são muito multifuncionais, realmente os jogadores do Fluxo, e ainda repito mais uma vez, sem o Melequinha, né? Sem o Melequinha, mais uma vez, o time se superando, inclusive, né, melhoras pro Melequinha, mas assim, aqui eu achei muito legal a confiança e o modo, porque também talvez não tinha outro, né? Mas o modo para até para você melhorar ali o seu dado, porque no dado você sempre vai ter um a menos, em que o Panam jogou e a confiança que o goleiro teve, assim, de literalmente sempre deixar. Parece que eles analisaram sempre, né? Analisaram assim rapidamente dentro do jogo quem sempre ia finalizar. Apocão, eu vi o clipe do estagiário, né? A galera ficou brava com o Fluxo, né? Como é que pode ter tantas finalizações assim, né? Ansiosas num jogo que você tem 3 contra 1 para atacar, depois 4 contra 2, né? Mas eu acho que aqui fica um grande mérito do Panam e para ser muito sincero, né? Quando passa esse tempo, né, e o Panam ele consegue se segurar ali nesse 1-0, eu achei que, cara, ia ficar muito complicado, né? Eu achei muito complicado, velho. Tamo junto, Gabriel. Achei que ia ficar muito complicado aqui, porque depois o Vini acaba tomando um amarelo num contra-ataque, né? O Panam puxa um contra-ataque, o Vini acaba tomando um amarelo, e aí basicamente o jogo se iguala, né? E realmente achei que esse começo ia complicar bastante o Fluxo e não foi o que aconteceu, né? O Fluxo, pelo contrário, consegue mais uma vez encontrar as coisas que precisa para mim, uma histórica semifinal, tá? O time que tem o pique 1 machucado, não era, né, um dos times, vamos dizer, do Brasil ali, era um time muito forte, como a gente falou, o Brasil é muito forte, mas não era aquele time que você falava, cara, esse time vai ir, e tá aí disputando o título, né? O Fluxo está disputando o título, com chances de ir pra final, vai pegar um Los Troncos, que é uma ótima equipe, né? Agora são equipes boas também que estão aí, e eu achei, assim, muito legal toda essa resiliência do Fluxo no campeonato, né? Aonde vai acabar isso eu não sei, mas eu vejo um pouquinho a história do Fluxo parecida até com a história do G3X, né? Uma resiliência, um time que ninguém dava nada ali no Mundial de Clubes passado, todo jogo meio que você acha que ele vai perder, aí tem jogo que ele começa bem, tem jogo que ele não começa tão bem, mas ele dá um jeito sempre aí. Muito bom, achei o goleiro do Panam nas decisões ali de escalonado, tá? Vale um top 4 mundial. Elber Júnior atrás da linha. Em posição legal. Balançou. Levou. Lessec caiu. Vamos, Gol do Vini aqui, né? Um bom gol do Vini. Importante demais. Achei que o Panam foi bem mal aqui, né? Bem mal nesse escalonado. Acabou perdendo umas chances também bem ansiosas aqui. Ameaçou. Vamos ver o Ben Xerife. E aqui consegue fazer esse gol, mas vai tomar um também, né? Aqui o Fluxo acaba, né? Um ataque do Fluxo, por isso que o Fluxo tá sem goleiro. E aí é um contra-ataque muito bom aqui do Panam. Mas graças a Deus, cara, o Chaveirinho consegue fazer aquele gol, né, galera, que a gente fala. Que gol importante do Fluxo, cara. Que gol importante do Chaveiro, né?
E eu acho que, assim, mais uma vez o Fluxo vai mostrando o que é a Kings League, né? Você precisa ter um time consistente. Se você for um time consistente, no mínimo, os seus jogos vão ser tensos. E aí, se você tiver num momento de empolgação, confiança dos atletas, cartas, entendimentos bons, você pode ganhar de qualquer um do mundo, né? Porque você não tem um pouco essa pressão de estar sempre melhor que o adversário em todos os pontos. Não, você sabe que você precisa ser um time consistente. Às vezes você vai mal no começo do jogo, vai perder de 1-0, mas tá 1-0, cara. Se ficar 1-0 até o 38, você tem a chance de uma bola virar o jogo, né? Então, quanto mais próximo, e o Fluxo me parece ser um time que tem dominado muito isso, né? É um time que tem mostrado que fica próximo, né? Fica próximo. Pode ser que em algum momento perca, igual perdeu pro Panam na primeira fase, mas... Bola com o Vini. Chaveiro se apresenta ao lado do Murilo. Murilo faz o corte, bate pro gol. Pode acontecer, né? Defesa, dessa vez do Aqui que tá na meta, né? Ter desespero, né? E eu acho que assim, a partir do momento que a gente tá finalizando, tem que ter alguém esperto nos rebotes, né? Essa bola subiu. IA, velho. Que gol bom, né? Que gol bom, cara. Esse gol do Fluxo foi mais um gol muito bom, é o que eu vou falar. Aqui, cara, a impressão minha, não saiu o terceiro gol, né? Não mostrou o terceiro gol do Panam, que foi um gol logo no começo do jogo, né? Um baita gol, inclusive, pô, acho que foi esse que foi o baita gol, né? Mas tudo bem, tudo bem. Infelizmente, Casé TV deu uma vacilada, mas a gente usa Casé TV aqui porque dá pra ver no YouTube tranquilo. Mas é um belo gol do Panam, tá? Bem no comecinho do segundo tempo. Eu acho que foi isso mesmo, o golaço do Panam ali. É uma falha de marcação um pouquinho do craque Bolt, né? Ele acaba meio que dando uma desencanada ali do lance. Claro que tem cobertura, mas aí o Elgu, né? Não sei como é que fala o nome dele. Ele acaba fazendo um drible muito bonito ali, batendo de canhota. Ou seja, o Fluxo empata faltando 2 segundos para acabar. Mas aí ele já toma o gol no começo do segundo tempo, mas já empata de novo 1 minuto depois, né? Então, muito importante. Como a gente já tem falado desde, né, do segunda rodada da Kings, né? Essas bolas de ponta aí realmente estão muito efetivas, sendo muito utilizadas, né? E realmente, com sinceridade, é algo que o G3X usa muito pouco, né? A gente gosta muito desse corte mais para dentro ou desse trabalho de rotação rápida ou de pivô, e é algo que a gente também precisa ter para incrementar nosso jogo ofensivo também. Essa bola de ponta cruzada é algo que a gente usa muito pouco. Meu Deus do céu, tropa. Mano, é isso. Vamos esperar agora meu time, se vai chamar o homem ou não. É isso, ó. Chutou, ainda pegou na mão do goleiro, caiu no cantinho, é isso. Vai dar 3 pros caras, vamos buscar o resultado. Vambora. Pode pra nós, Vini, vambora. Legal, né? O cara dando entrevista. Cara, gol do presidente do Panam. Jogo muito bom de assistir, tá, galera? Um jogo que eu vou te falar assim, não teve, né, aquelas chances gigantescas como tem sido os jogos do Fluxo, né? Jogos consistentes, jogos um pouco mais amarrados. Eu achei que o Fluxo aqui até teve mais ofensividade do que o último jogo, porque o jogo pediu também, né? Mas muito importante, cara. E vamos falar de novo vou ter que falar isso. Mais uma coisa que o pênalti presidente é importante. Se o Nobru não faz o pênalti presidente dele aqui, o jogo poderia ter outro mundo, né? Poderia ter outro mundo, poderia outra coisa acontecer se o Nobru não faz o pênalti dele. Não achei pênalti aqui, tá, galera? O Nobru acabou pedindo a namorada dele em noivado, é isso, né? Pediu um casamento, aí estão noivos. Cara, consistentemente ainda saiu né? Como se o cara tá perguntando se o Fluxo pode brigar pelo título? Com certeza, um time que tá na semifinal pode brigar pelo título, né? Quando a gente olha a consistência, muito nos parece que da outra semifinal vai sair o campeão, né? E muito provavelmente que será a Fúria. Mas, galera, o futebol, ele é amarrado, ele tem isso, né? Então isso que a gente tem que entender também na Kings e no futebol em geral, né? Que equipes boas, elas conseguem se equilibrar e por isso que é legal assistir. Senão você colocava numa tabela de IA lá e saberia quem ia ganhar. Então, assim, óbvio, o favoritismo da consistência é que a semifinal entre Portinos e Fúria sai. Isso aqui seria uma loucura, né? Isso aqui seria uma loucura, cara.
Outra coisa boa que esses gringos têm usado bem, principalmente os franceses, né? O United ontem quase que chegou num jogo que foi amasso da Fúria, né? Não sei se vai mostrar nos melhores momentos. Cruzamentos na área de escanteio, né? A lá futebol de campo mesmo. Alguns times estão se aproveitando muito bem. E aqui, cara, grande, né? A grande decisão, né? O Panam, assim, o que acontece aqui é um lado de confiança muito grande no seu goleiro, né? Parabéns aí pro Paulo Neto, parabéns para a decisão do Fluxo, é uma decisão muito arriscada, tá? É uma decisão muito arriscada, porque se o cara faz esse gol de shootout, ficaria na cabeça, pô, mas não era melhor ter roubado o shootout? Se a gente errasse, o jogo fica empatado. Se a gente acertar, a gente fica na frente, né? Não, o Panam pede shootout, o Fluxo não rouba a carta, tá? Isso aqui são decisões, tá? Não acho que todos os treinadores, todas as comissões fariam isso, tá? O Panam pede shootout e o Fluxo não rouba o shootout. O Fluxo pede pênalti, né? E aí o goleiro do Fluxo, o Júlio, pega o shootout, né? Pega bem o shootout, então parece que bem estudado aí também. Mandam voltar o shootout, né? O cara tenta fazer o drible, faz o gol, só que aí coloca que ele não bateu ali antes do 0-0. Cara, isso aqui foi uma loucura, né? O shootout é cancelado. Nossa, cara, isso aqui pro torcedor do Fluxo. E aí a gente tem o pênalti do Fluxo. E o Chaveirinho bate bem, faz o gol, coloca o Fluxo na frente. E aí, meu amigo, para fazer gol nesse Fluxo aí segurando ali, vai ser difícil. O Fluxo consegue se segurar no gol duplo e consegue uma classificação sensacional para semifinais. Parabéns pro Fluxo. O Fluxo vai pegar o Los Troncos, tá? Um time da Espanha. Um time muito forte, tá, galera? Um time muito forte da Espanha. E acredito que vai ser um grande jogo, mas é isso. Acho que a grande qualidade do Fluxo, além das 3 que eu falei lá no vídeo inicial da Kings World Cup Clubes que eu fiz antes de começar, procura aí na playlist da Kings World Cup Clubes desse ano, né? Tem isso, né? O Fluxo, ele tá mantendo os jogos muito equilibrados. E quando você mantém os jogos equilibrados, pode ser que você ganhe, né? E tem ganho. Fury United, tá, galera? Aqui, literalmente, como eu falei, não sei se falei no começo aqui desse vídeo, eu tava falando aqui com a galera da live, literalmente, pra mim, o melhor primeiro tempo, um dos melhores. Eu acho que pelo level do time adversário e da fase, tá? Realmente parece que o United é ruim. Quem não acompanhou esse time, parece que esse time é ruim. Se você acompanhar o segundo tempo, você vai ver como o United é bom. Como eu falei que a Kings League é tão legal, né? Golaço do Vitão aqui, que um jogo 6-0, se o Vitão não faz uma defesa sensacional, o jogo ficava 6-3, velho. E ficaria um drama ali pro final do jogo, né? Poderia ter uma coisa diferente ali. Mas, dito isso, não sei se vai mostrar nos melhores momentos. Aqui a gente vai passar, né, ver mais os gols, porque, velho, um dos melhores, pra mim, né, que eu não tô lembrando outro, o melhor primeiro tempo de uma equipe em Kings League. Né, o melhor primeiro tempo de uma equipe em Kings League, quando a gente conta o tempo jogado em tudo, né? Acho que Brasil e Turquia, se a gente olhar o nosso escalonado inicial, foi, né, o melhor escalonado ali pra fase que a gente tava. Foi sensacional sair ganhando de 3-0 ali, o jogo totalmente controlado e etc. Aqui tava impedido o gol do United, tá? Tava bem impedido o gol do United. E aí a gente tem um golaço do Rian, né? Tem sempre feito gols muito importantes. Mas assim, um primeiro tempo de domínio da Fúria, assim, não só pelos gols, pelo domínio mesmo de jogo, né? Pelo controle das ações. Eu acho que o United deu aquela, vamos dizer, aquela tremida, vai... Aquela tremida de ver o brasileiro chegando aí. E que jogo, né? Que jogo da Fúria. Aqui o goleiro acaba fazendo uma ótima defesa. E aí a gente vai pro hat-trick. Aparece o camisa 9. Não pode perder essa chance, Monegatti. Não pode perder essa chance. Joga sempre com responsabilidade. Aponta o celular do QR Code e se divirta. Gol do Jefinho, né? Então, golaço do Jefinho. Como eu falei aqui, posição, né? Postura corporal. A gente às vezes pensa que isso é... Porque na verdade né? Isso é muito normal em alguns
em alguns casos, né? Mas quando você começa a fazer um estudo de caso maior, né? E olhar até profissionais do campo, e etc., você vê que tem atletas que têm um domínio, né? Uma segunda ação que a gente chama, e aí mais uma tática individual, a postura corporal, o posicionamento corporal, que facilita muito, né? O Jefinho facilita muito. Tudo que o Jefinho faz é pensando praticamente numa segunda barra terceira ação e com um posicionamento corporal exemplar. Parecem detalhes pequenos, né? Mas não são, né? Não são. E o Jefinho, por isso que o Jefinho tem tanta eficiência em passes, tanta eficiência em chutes, em lugares difíceis, né? É uma das coisas, além, obviamente, da técnica dele, que é muito boa. É um grande jogador, o Jefinho, né? Um cara que eu tenho o máximo respeito aí, nos ajudou demais a conquistar o título mundial. E aqui, aí a gente vem, né, com basicamente moscada do United, então você faz ali, né? É isso! Você faz ali um primeiro tempo já ruim e você toma aí um hat-trick. Lembrando que a Fúria, não sei como é que está o dedo, pra mim é bem importante saber como é que ele tá. Não tem essa info, se alguém do chat tiver, o dedo se machucou nesse jogo, acabou não jogando. Eu não sei se ele joga hoje contra o Portinos, por isso que o Jefinho tá marcando. Isso com certeza, tá? Com certeza absoluta é algo que pode prejudicar a Fúria contra o Portinos, apesar, de novo, né, de eu achar que a Fúria Faz muita diferença. é grande favorita, né? Ele postou no Instagram que está bem e vai jogar? Que bom, então. Então não teremos esse desfalque do dedo, né, nesse jogo aqui. O Lelete, então, acaba fazendo mais um dos gols. Né? E aí, cara, bota empolgação e tranquilidade pro Lelete, amigão. Acabou, né? Não tem muito o que fazer. Aí você vai dar show, aquele sofre a falta, toda falta num X1 com o goleiro é shootout e você termina o primeiro tempo, né, com 6-0 pra Fúria. E aqui eu vou te falar, aqui no segundo tempo, talvez o treinador do United meio que coloca, cara, pô, galera, pelo amor de Deus, né? E o presidente ainda errou o pênalti, né? Você vê como a Kings League, né? Como que mesmo um 6-0 pode virar dependendo do que acontece. Eu acho que o técnico, a comissão do United falou, cara, é o seguinte, galera, vamos pelo menos jogar o que a gente sabe aí, né? Já não deu nada certo, vocês entraram chocados aí, foram dominados, porque o segundo tempo do United, óbvio, também tem um pouco de modificações da Fúria, né? Também tem um pouco, né, o próprio, né, mental ali da Fúria ganhando de 6-0. Mas aí a gente viu um pouco do United que a gente viu durante o campeonato, que é, sim, um time bom, tá? Não vou aqui criticar o United por causa de um jogo. Para mim foi uma equipe boa na Liga Francesa e uma equipe que fez aí um campeonato legal até. Um campeonato legal. E aí, cara, o United tem boas defesas do Vitão, não é aqui que eu falei, mas aqui uma defesaça do Vitão. O United acaba crescendo na partida, mas é principalmente depois que o United faz o primeiro gol, né, o Vitão faz uma boa partida. Depois que o United faz o primeiro gol aqui de longe, o United perde a carta gol duplo. E o Vitão acaba fazendo essa defesa aqui. É bem importante, tá? Bem importante essa defesa, porque seria aos 29 minutos o jogo ficaria 6-3, né? Então, você vê como como a Kings League, galera, não dá pra dormir, né? Muita gente que não acompanha a Kings League que fica, mas um gol vale 2, não sei o que é. De repente, você faz um gol duplo, pede um pênalti presidente, amigão, você fez 3 gols em 1 minuto, né? Então é muito louco, né? É muito louco tudo isso que pode acontecer. E quase aconteceu aqui, né? Mais uma defesaça do Vitão, faltando 10 segundos aqui pro gol duplo acabar. É óbvio que você pode falar, pô, se os caras fazem os 2 gol duplos, mas acho que se eles fazem um gol duplo, a Fúria já dá uma modificada no sexteto que tá em quadra, né? Já também segura um pouco mais o tempo ali. Acredito que teria outro, né? Mas realmente, acho que um gol duplo os caras poderiam fazer, né? Então é importante, né? É importante. 6-1 pra Fúria, tá? E a Fúria acaba depois no gol duplo, ainda perde alguns contra-ataques quando a galera volta aí. Acho que a galera também, obviamente, quer botar números, né? Então, Lipão, Lelete, a galera não quer ficar muito tempo de fora também, porque quer botar os números aí, que é importante também, né? Pra corrida aí de artilheiro, né? Importante pro atleta também ter seus números individuais.
E a gente tem aí mais um gol do Lipão. Não estava impedido, Fúria 8 e United 1. E a Fúria, né, já dito por mim desde o começo do campeonato. E como eu falo, isso pra mim, né? A pressão é um privilégio, né? Isso é um elogio, né? Para mim é um grande elogio quando disseram que o G3X, depois de ser uma zebra no Mundial, era o favorito da Supercopa. Depois de dizer que a seleção brasileira era favorita no Mundial de Seleções, e depois de dizer que o próprio G3X era favorito, um dos favoritos também, à vaga do Mundial, que nesse caso a gente não conseguiu, né? Então 2 vezes a gente conseguiu, uma não. Eu acho que o favoritismo, internamente você tem que controlar para não deixar que isso se torne um fardo, né? Mas se você souber que o favoritismo nada mais é do que um elogio de grande parte das pessoas que assistem para você, eu acho que você consegue levar de uma forma um pouco mais leve também esse favoritismo. E como eu falei no começo, e cada vez mais essa Fúria é bem, né? Tá bem nesse favoritismo, mas vai enfrentar uma equipe muito forte. Talvez o grande desafio aí da Fúria, eu realmente achei que seria contra o Dendele, e também seria um grande desafio, porque seria uma revanche da final do Brasil, que foi pro shootout. Então a gente já sabe que o jogo seria equilibrado, mas o Dendele acabou não ganhando. E, galera, vou falar aqui, né, minha opinião, isso pode mudar pra mim, tá? O jogo, assim, analiticamente, o melhor jogo da Kings League, tá? Então, quem quiser assistir aí, quem não viu esse jogo inteiro, são 2 times que gostam de jogar com a posse de bola. Eu acho que o Dendele viu, talvez, né, com toda a humildade, tem que ser humilde nesse caso. Eu acho que a equipe que melhor tem a posse de bola no mundo, que é o Portinos, apesar de que o Portinos vai tomar um gol com erro de posse de bola, né? Que são os riscos, né? Mas o Portinos é um time que realmente as saídas, né, o modo como eles controlam quando eles estão com a bola é invejável. É invejável, cultura espanhola mesmo, né? De tic-tac. Então é uma cultura deles. E isso depende bastante também, né? Dos atletas que você tem e comportar. O Canhoto gosta de fazer esses gols, né? O Canhoto gosta de fazer esses gols, cara. É gol do Porcinos. O time espanhol equilibra o placar com o goleiro dos caras, né? Chance, Carequinha, 1 a 1. Chute que o Vacas acertou. Os goleiros da Espanha, né? Eles têm um ou outro que não, mas eles tendem, a sua maioria, a ter um bom jogo com o pé mesmo, tá? Boa saída, boa batida, defesa do Vacas, a bola volta. O Dendele tem a posse novamente. Boa defesa aqui, né? Amanhã tá tranquilo. Tá tranquilo, já pode dar uma corridinha na praia, tá suave, não vai dar nada. Ambos os times gostam de ter a bola e gostam de, na maioria das vezes, sair jogando. E ambos os times gostam de marcar pressão, né? Então foi exatamente, né, estilos iguais, e isso traria um jogo muito legal, né? Como trouxe nesse caso aí. E foi muito legal, pra mim, um dos melhores jogos pra se assistir. Como você vê aqui, tem um erro do Dendele, mas é um erro que acaba sendo um erro por causa do seu estilo, né? Como diz o Fernando Diniz, né? Se você só pegar a vez que o cara sair errado, vai parecer que sair jogando é ruim, né? O Gui tem um lançamento lateral muito forte, né? Os jogadores já foram ali pro segundo pau dobrar a marcação para não tomar esse gol nas costas. Cara, assim, merecimento é difícil falar, né? Mas eu acho que, assim, ok o Portinos ter ganho, né? Eu ia falar que o Portinos mereceu, mas como é que um time que faz um gol duplo mereceu? Mas eu acho que, assim, o Portinos fez uma baita partida também, tá? Eu não acho que foi só pelo azar do final do jogo, né? Eu acho que é um... Você vê que o Dendele acaba perdendo aqui 2 bolas, né, nessa saída. Era isso mesmo, né? Mas várias foram saídas dos 2 lados. Mas a primeira ali que o Portinos perde acaba sendo o gol aí do Dendele. Aqui o cara, pô, também tentou. É brincadeira aqui o que o cara tentou. Olha lá, o goleiro tá dando uma taxada nele, né? Mas é isso, é estilo, né? Estilo de jogo. E esse estilo é muito legal de assistir, né? É muito legal de assistir. Mas repito, tá? Acredito que pelo jogo isso aqui seria um golaço importante pra caramba, né?
Ambos os times ficaram muito parelhos, né? De chutes, muito parelho também em questão de boas chances, né? O Portinos teve, não sei quanto, mas tenho certeza que teve mais posse, porque ficou mais com a bola durante o jogo, até porque estava perdendo no final, né? Eu gosto, mas vou te falar uma coisa, pro Dendê eu preferi um 2. Hoje não era o dia. Hoje não era o dia, caiu um, a verdade é essa. Cara, eu acho que quando a gente olha pro Dendê, até o lado positivo do Dendê, que é um time que pode ganhar de qualquer time do mundo, né? Mas eu acho que é isso, velho. Acho que você também tem que ter essa noção, né? Você também tem que ter essa ideia de que os jogos vão ser muito difíceis, né? Sempre vai ter. Não tem, por exemplo, quando a gente ganhou da Fúria no Mundial passado, o Falcão bateu uma falta que o Barata catou no cantinho no último segundo do jogo, que poderia ter sido o gol que empataria o jogo, o gol duplo que ficaria 5-5 e iria pro shootout. Então, assim, essa concentração e do jogo da Kings League, eu acho que é uma coisa bem legal, né? Porque você realmente tem que ter os 45 minutos que tiver de máximo, né? Máximo, porque jogos grandes tendem a chegar em momentos finais não decididos. Isso é uma tendência da Kings League, né? Então, quando a gente fala o que faltou pro Dendele, eu acho que quando a gente vai para uma parte muito chata e analítica, que eu vou ter minhas opiniões, eu acho que o Preto, o treinador, a comissão, o auxiliar do Dendele, que eu vejo que também é muito participativo, eles vão ver o que dá para eles melhorarem, né? Que não são tantas coisas. O Dendele é um time muito bom, tá? Mas eu acredito que o que fica do jogo mesmo é o que fica mais pro torcedor. Agora é mais lá do torcedor mesmo. É o final do jogo ali, né? Faltou ali uma concentração de final de jogo, né? O Dendele, né, tem... 3 vagas nas semifinais. Bora, Limpo. Vidal, esse é perigoso demais. Levou, pé direito, bateu! O Vidal acaba batendo na trave, errando o ataque. O Dendele faz, né? Faz o gol aqui. Essa bola fica uns 30 segundos, né? O juiz vai voltando passivo. Porque o Kaká chuta pro gol, né? Ele fica com a bola, cai e faz um gol. E aí parece que tudo... Por isso que eu falo, né? Que eu acho que assim, quando a gente olha como brasileiro também, falando, pô, mas foi só ali o gol, né? Não precisava ter tomado, né? Quando a gente vai ver o jogo mesmo, você vê que o Dendele acaba... E tudo bem isso, tá, galera? Mas o Dendele acabou fazendo gols aí em dado escalonado, né? Então o Dendele tem esses gols aí no dado escalonado. A sua maioria, né? O Portinos também, né? Mas você vê que o jogo ali no... Mas cumpriu sua missão. 3-1, Dendele. Sabe onde ela tá, carequinha? Sabe onde ela tá, DVD? No fundo da rede. Essa bola aqui eu não sei, né, cara? Esse 1,37 aqui, cara... Foi muito bem Tá lá. Sai o gol do o Vidal, cara. Muito bem. Porque esse gol aqui... Cara, se o Dendele não toma esse gol, o Dendele também tava... Dele, o camisa 9. Joga a bola, Vidal. Joga a bola, o Vidal. E agora o Dendele quer colocar o Touro Louco nas finais. Boa defesa aqui do Maicon, cara. Não sei se o cara tava impedido, depois o bandeirinha deu impedimento, mas que bela jogada, né? Bela jogada. O que ele cresce nesses momentos é absurdo, ele é do jogo, ele é do jogo. Bola na frente do perigo, o parceiro chegando no contragolpe, perigo! Isso aqui são coisas que vão acontecer, tá? Aqui gol do Pelas, o Pelas que perde um gol também no finalzinho ali, que poderia levar pro gol de ouro, né? É engraçado, né? Que às vezes, depois que você vê que você toma o gol, era melhor você ter tomado o gol sem ser o gol duplo, porque se entra no gol de ouro, você não entra também tão pressionado, né? Você não quer já automaticamente se defender. Mas isso são coisas que acontecem, tá, galera? Isso são coisas que vão acontecer, né? De você ter uma marca, você vai falar, pô, mas o cara tinha que estar colado. Óbvio que tinha, mas isso é uma coisa de você falar olhando o lance, não entender o estilo dos times e o que cada time propõe pro jogo, né? E eu acho que tem muitas coisas que você, quando você faz uma marcação individual, você tem que criar de comportamento, né? Então, até do próprio camisa 18, e não tô colocando isso como erro aqui, né? Acho que é o Repúlio, né? O camisa 18, ou é o Romarinho ou o Repúlio aqui, tá? É um dos dois. Até esse comportamento do atleta conseguir identificar mais, né? E acabar saindo do seu para acabar conseguindo cobrir o que é mais importante. Isso é muito difícil, né? Só quer falar pausando o lance, né? Mas assim, se fica aí
uma consciência aí para atletas no geral, né? Que é uma coisa difícil, que é você sempre priorizar a linha do funil, né? Que é a linha do seu gol. Então, às vezes, aqui você tá 2 passos para trás, talvez você consegue chegar, né? Caso o cara vá para cima de você, dá tempo do seu atleta chegar, do outro fechar. Mas aqui acaba, né, indo ali. Apesar do canhoto ter até chego, você vê que ele até olha meio que É gol da equipe do Porcinos. Pelas confere de pé direito, ela tá no fundo da rede. 22 minutos de jogo, 3 a 3. O Ibai aqui tava animadão, né? Mas o Ibai ele ficou meio chateado aí com, né? Nico Santos passou, tem a abertura pra bater e vai fazer. Bom jogador o Nico Santos. É gol do Porcinos. Nico Santos, camisa número 7. Teve espaço, teve liberdade, bateu de pé direito. Vamos, Brasil. Vamos, canhoto. Muito importante o canhoto ter feito esse gol, cara. Canhoto, armou, deixou no chão, faz, canhoto! Muito importante. Que golaço do canhoto, inclusive, né? Gol do Dengali! Treinaram o shootout, né? Tá tudo igual, 4-4 ali. O gigantesco tricolor do Morumbi, o colossal, bola na área, tuco de cabeça ela passa. Queria saber se é ele, né? É ele mesmo, né, DVD? É exatamente. É, o Nadir, ele tem um pouco de estrela também, né? Além de, pra mim, ele ser um ótimo jogador, ele tem estrela. E o que eu falo, na Kings League, galera, a gente tá fazendo toda essa análise desses 3 jogos, dos melhores momentos, mas como eu assisti os jogos, eu tô trazendo também, né, o que eu achei dos jogos, vocês comentam aí se vocês quiserem, senão o que eu gosto é sempre de guardar, né? Como eu falei, eu tenho colocado um jogo aí pra análise geral e um ponto positivo, ou um ponto de melhora para aprender, um jogo do Kings League, um jogo do futebol de campo. Inclusive, ontem a análise foi de Fortaleza e Santos, né? Que tivemos um gol também de lateral no pivô. Inclusive, foi uma das coisas importantes aí, né? Um gol de lateral no pivô, que é um gol que o Tiquinho recebe e faz a parede, né? Sem totalmente uma desatenção do Fortaleza ali. O Nadir, cara, ele tem esse rolê da melhora, né? Do que é os momentos Kings. E o Nadir, ele acaba tendo essa estrela. Né? Ele acaba tendo essa estrela. Eu já falei sobre isso. Você vai ter jogos do Kelvin que, quando você olhar o futsal, são jogos difíceis. O adversário marcando com 6 caras atrás da linha da bola. Jogos que vão ser tenso. Só que aí, nesse jogo, a hora que vai pro escalonado, o Kelvin vai lá e faz 2 gols, velho. Né? Vai pro dado, o Kelvin vai lá e faz o gol, que é o 1-0 contra o México. Então, essa estrela é muito importante, né, galera? Quando a gente olha até no futebol de campo, tá? É difícil que o cara tenha, né, um jogo que seja 100% dominante. Normalmente hoje, quando a gente fala esse cara jogou muito o jogo inteiro, normalmente são laterais, volantes e meias, né? Caras que estão ali na mescla do jogo, atacando e defendendo. E aí você vai falar que ele jogou muito por muitas participações ofensivas e defensivas. Mas normalmente o atacante ali, o cara, ele vai jogar muito a hora que precisa, né? O presidente pedido pelo Dendele. Ao final desse Aqui jogo, o gol que o Pelas acaba errando, né? Não sei se ele cruzou, se ele tocou, né? Escapa o Dendele mais uma vez. Essa bola do Pelas na segunda tabela perigosa. Cara, é uma loucura, né? Porque mais uma vez parecia que o Luqueta seria a decisão do jogo, né? Ele bateu, fez o gol. Eu repito, tá, galera? Eu adoro o Luqueta. Acho o Luqueta, com certeza, o presidente de destaque desse tempo. Ontem falaram pra mim, eu até corrigi lá no vídeo, que o cara do Desimpedidos tinha provocado o Luqueta e etc. Eu já sabia da questão JP lá do Luqueta do outro jogo, mas assim, cara, o Luqueta, ele tá, velho, eu acho que ele, né, algumas coisas tem que ser controladas, né? Ele já tomou muitas punições, tudo bem, o time dele não, né, não, essa punição não faz nenhum efeito no Dendele. Mas eu acho que dá pra ter alguma coisa. O cara nem conhecia o Luqueta, né? O cara entrou pra catar o pênalti, né? Fala com ele agora. Aqui, beleza. Aqui, super legal. Isso aqui eu acho super legal. Isso aqui é Luqueta. Isso aqui é a autenticidade dele, né? Só que aí ele vai também na transmissão do outro, né? Aí, ó, o Ibai tá olhando pra ele. Aqui o Ibai mudou totalmente a postura dele. O Ibai, ele tava torcendo pra caramba no jogo, né? Cara, o Luqueta conseguiu tirar
A maldade do Ibai. Eu nunca vi o Ibai, cara, quando foi o final desse jogo, cara. Ainda mais que o Ibai tá emagrecendo pra caramba lá, Gal, né? Caraca, velho. Aí o Ibai bate um pênalti magrelo, pega a bola, devolve pro juiz, vai embora, tá ligado? Sai de boa. Vai sentar. É isso. E vai sentar. Pegou bem De demais. novo, mano. Quantas defesas importantes ele faz hoje. Ele Agora, tem que matar. Tem que matar. Bem avisado pela galera aqui. Vamos dentro dele! Vamos dentro dele! Vamos fazer! Saiu Vacas e fez a defesa! Tem que fazer esse gol, não pode perder esse gol, Alesudo. Esse gol muito A importante. defesa do Dendele, levantamento pra área, olha o perigo, Nico Santos! Pra fora! Teve a chance de empate, o camisa número 7 cabeceia por cima do gol. 35 segundos. E aqui, óbvio, né? Você tem ali uma indecisão, e essa indecisão acaba, né, dando uma chance para o Portinos. Portinos todo em cima. É óbvio que o Dendele vai ficar pensando nesse lance bastante, óbvio, né? Igual pensou talvez nos shootouts ali da final contra a Fúria, mas são coisas do jogo. Achei que foi um baita jogo, tá? Um jogo muito, muito bom. E claro que o Dendele pode pensar só nesse lance, claro que o Portinos pode pensar talvez que não fez o gol do pênalti presidente, o Dendele fez, o Portinos entregou um gol ali de saída, né? Cada um vai sempre olhar ali o que poderia ou não poderia. Acho que tem que olhar numa maneira geral. Numa maneira geral, pra mim, um jogo que foi bem legal. Acho que os dois times, qualquer um que saísse vitorioso aí, pra mim, estaria valendo, né? E aí o Lincoln e o Gui, ótimos jogadores do Dendele. Acho que a torcida do Dendele, né, só tem a agradecer o que os dois fizeram, principalmente depois ali, vamos dizer, depois da derrota que o time teve pro G3X ali, quando o Dendele começa a ganhar jogos e começa a subir totalmente ali o seu level, né? Mas aqui a bola sobra pro Nadir e, como a gente fala, um jogador que tem estrela, a bola sobra e ele faz o gol, velho. Volta no ponteiro do relógio, olha o vacilo e saiu o gol! É gol do Porcino! E aí o Ibai, ele pede calma, né? Ele não fala nada, ele nem comemora o gol. O Ibai, ele ficou totalmente em choque, né, com o que aconteceu. Mas aí a hora que acaba o jogo, ele libera tudo, velho. Ou pra pausa de carta, né? Ou pênalti. Olha o erro do Dendele de novo. Oscar Cole bateu, ela passa. Agora tem pressa o Dendele. Ele tem que- Acabou! O Dendele está eliminado da Copa do Mundo de Futebol. E aí tem que ouvir também, né? Aí tem que ouvir também, né? Tem que ouvir também. A galera, né, da Espanha foi um pouquinho mais no lado de abraçar, né, o Ibai, né? Mas alguns foram falar também. E aí acho que é isso, né? Falou também. Tem o direito de ouvir. Cara, que legal, tá, galera? No vídeo de anteontem eu já tinha falado como estava legal. Você que gosta de Kings, mesmo que você é torcedor do G3X aí e não quer ver Kings, né? Porque não tem G3X, mas eu vou falar, cara. Realmente os jogos estão muito bons e hoje chegamos às semifinais, tá, galera? Hoje vai ser bem legal ver as semifinais. 4 da tarde, 5 da tarde. 4 da tarde a gente tem Los Troncos e Fluxo. 5 da tarde, Portinos e Fúria, tá? Jogos muito legais de assistir. Por questão, vou ter que falar, óbvio, se eu fosse colocar um pouquinho mais, eu colocaria Fúria um pouquinho mais e Los Troncos um pouquinho mais como favorito, mas é o que eu falo, né, galera? Isso aqui é uma brincadeira, porque favoritismo numa semifinal, numas quartas de final, são ambos os times muito fortes, ambos os times que um detalhe pode mudar totalmente o jogo, né? Então, vai ser muito legal assistir. E a gente traz aí amanhã também, como eu vou assistir os dois jogos, eu vou trazer nesse sistema de melhores momentos, e quando acabar o campeonato, eu vou pegar alguns jogos para fazer a análise completa aí, os jogos mais importantes, talvez a final, né? Um dia depois da final eu faço essa análise completa da final, valeu? Tamo junto, todo mundo que tá acompanhando, galera que sempre pergunta, os estudos continuam, né? Estou aí fazendo a licença B da Conmebol agora, e tenho ido visitar algumas equipes também. Semana que vem vou estar num campeonato de futsal, participando ali também. Então, ter uma experiência diferente, né? Porque é um campeonato de futsal, os times não treinam, né? Então, você faz a sua equipe e leva no dia lá.
então vai ser bons jogadores, então vai ser bem legal também acompanhar e ter as adaptações que você pode fazer sem ter treino, né? Imagina você assumir uma equipe, né? Então você assume uma equipe no meio da temporada, né? Você não vai ter muito treino, então acho que também vai ser bem gratificante para esse aprendizado e também estarei visitando aí uma equipe lá no Rio de Janeiro. Então, muito legal aí esses próximos passos. Para a galera que pergunta do G3X, logo devemos ter o anúncio, tá? Nosso calendário já está feito para o segundo semestre e logo vocês devem ver aí anúncios, aí provavelmente, né, alguns dias depois do final da Kings League World Cup. Valeu, galera! Tamo junto demais, beleza? É nóis, um grande abraço a todos e valeu!